Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e juntinhos estamos na jornada de Metodologias e Práticas da Educação Infantil. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Bom, passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos e são amarrados em rabo de cavalo. Tenho 41 anos, estou com um vestido de listras azuis e brancas, mula manca. E ao fundo está as plotagens do estúdio em tons verde, cinza e branco. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Nesse episódio, ele, Frubble. Isso, olha só, Frubble. Você já ouviu falar do Frubble? Não? Você não conhece? Você nunca ouviu falar sobre ele? Não. Você já ouviu falar assim, hein? Sabe por quê? Porque ele tem uma grande influência na educação infantil. O Frubble ele vai fazer uma transformação na educação infantil. Você vai saber por quê nesse episódio. Acompanha comigo aqui na tela interativa. Bom, então nós estamos aí na nossa jornada de metodologias e práticas na educação infantil, na nossa trilha Quem Pode Nos Ajudar? E quem pode nos ajudar são os grandes teóricos da educação. Bom, nesse episódio, Frubble. E o surgimento do quê? Do primeiro jardim de infância. Sim, ele foi defensor do desenvolvimento genético, ele estruturou algumas fases do desenvolvimento, tecendo algumas fases como a infância, a meninice, a puberdade, a mocidade e a maturidade. E ele também fez uma tríade do processo educativo baseado na ação, no jogo e no trabalho. Então, para ele, esses três elementos eram fundamentais no processo educativo. E ele inicia essa etapa do desenvolvimento genético, que depois vai ser aprimorada pelo Piaget e pela Emília Ferreiro e pelos demais cientistas, neurologistas e psicólogos. Mas os primeiros passos nesse caminhar são do Frobel. O Frobel, ele trouxe esse conceito de jardim de infância. Então, você já ouviu falar, não te falei que você já sabia sobre ele? Bom, agora você sabe qual é a origem do jardim de infância. Começou com ele. Ele traz essa relação de jardim de infância porque ele teve uma relação muito próxima com a natureza. E para ele, a natureza era um espaço de desenvolvimento, era um espaço de contato, um espaço em que o ser se aprimorava nesse contato, nessas relações com o ambiente. E por isso ele caracterizou a etapa da educação infantil como um jardim da infância, que era chamado de kindergarten. Então, a terminologia veio do alemão e depois para o inglês e para a tradução no português ficou jardim de infância. Vamos conhecer aí um pouquinho sobre ele então? Vamos lá? Bom, quem foi esse menino bonito aí chamado de Frobel? Nossa, a gente também não tem nenhum texto original do Frobel na biblioteca virtual, mas nós temos alguns títulos que tratam sobre ele. Um dos títulos que eu convido vocês a fazer a leitura é o título aqui do Tezuko Kishimoto, O Brincar e Suas Teorias, que está disponível lá na biblioteca virtual, claro. E aí, no capítulo 3, ele vai falar sobre Frobel e a concepção de jogo infantil. Então, além do conceito de kindergarten, de jardim de infância, o Frobel também vai falar sobre esses elementos do jogo, do trabalho e da ação. Então, o que o Tezuko vai falar? Enquanto filósofo do período romântico, Frobel acreditou na criança, enalteceu a sua perfeição, valorizou sua liberdade e desejou a expressão da natureza infantil por meio de brincadeiras livres e espontâneas. Ele instituiu uma pedagogia tendo a representação simbólica como eixo do trabalho educativo, sendo conhecido por isso
por isso, como psicólogo da infância. Bom, além disso, o Froebel também, qual que foi o contexto dele, né? Algumas palavras sobre o criador do kindergarten. Aí ele nasceu na Alemanha, em 1700 e bolinha. Ele teve sua relação com o seu pai, não era uma relação muito próxima, tá? Embora o pai dele fosse pastor da igreja, ele não tinha muita convivência com seu pai, e em razão disso ele ficava muito tempo aonde? Ele ficava muito tempo na floresta, nos bosques aí perto da sua casa. E essa relação fez com que ele pudesse expandir esse conceito da relação entre criança e natureza. Ele foi discípulo de Pestalozzi, porque ele estudou no instituto que Pestalozzi trabalhou, né, lá no Instituto de Verdun, e então ele também trouxe essa concepção do Pestalozzi de que a educação tinha que ser uma educação popular, de que tinha que ser uma educação para a criança, tinha que considerar a criança. Então ele vai se amparar nesse conceito da necessidade de educar o povo sem distinção de classe social. E a partir daí, ele deixa esses traços sobre a relação entre a infância e o jardim. Então, esse título aqui vai trazer várias questões a respeito dele. A sua principal obra é A Educação do Homem, lá de 1826, e nesse ele vai passar essa orientação dessa filosofia sobre o jardim de infância e da compreensão de que o homem ele não tem o acesso ao conhecimento só através de Deus, mas também através das relações que ele tem. Então, a ideia aqui que o Tezuka traz para a gente, ele fala assim: observando a ideia de continuidade e evolução das coisas e da natureza, Froebel entende que não se pode separar os estágios do desenvolvimento, de infância, juventude e maturidade, como se fossem distintos. Sugere que, no início, a educação deve ser somente protetora, guardadora e não prescritiva e categórica, interferidora. Ai, olha só que lindo, né? Então, quando o Froebel traz essa construção, nesse livro, nos livros dele, ele vai estagiar, ele vai dar esses estágios de desenvolvimento. Lembra que eu falei que ele foi um dos precursores, né, do desenvolvimento genético? Pois ele vai caracterizar essas fases e ele vai dar uma ênfase de que nessas fases, o que acontece? Nessas fases, a criança ela tem que brincar, ela tem que jogar e ela tem que agir. A criança é pautada pela ação, pelo desenvolvimento físico e psicológico. Portanto, ela tem que estar em ação para ela poder aprender. E não é uma questão de você passar conteúdos, não é, como ele fala, não é uma questão prescritiva. Eu não tenho que ensinar conceitos, ensinar os conhecimentos enciclopédicos da humanidade. Não, eu tenho que ser criança. E por isso que era jardim de infância, né? Porque a criança podia ser livre, poderia brincar, poderia jogar, poderia agir. Um outro elemento interessante também da filosofia do Froebel, né? A gente tem aqui, cadê o livro do Froebel? A Educação do Homem, né? Nesse livro da Educação do Homem, esse foi o grande livro dele, e é nesse livro que ele vai trazer os estágios desse desenvolvimento. Então, para falar aí, usar as palavras da Rita Von Hunt, que eu sou uma grande admiradora. Aliás, depois você acessa, procura e curte. Tem vários assuntos bacanas que ela discute. Bom, em 10 minutos é o que dá para a gente falar desse grande teórico da educação infantil. Se você quiser saber mais, se você quiser conhecer a respeito do Froebel, né, acesse o livro aí da Tezuka sobre o brincar. Né, tem um capítulo inteiro sobre ele, sobre essas relações. E, claro, aqui a gente fez apenas generalizações. Se você quiser saber de fato o que aconteceu e como que esses processos se realizaram, você tem que ler. Até a próxima. Bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.